tvaberta.tv.br e acompanhe nossa programação em tempo real. Entre no site e conheça a história da TV Aberta São Paulo e obtenha informações sobre os programas exibidos. TV Aberta, a TV que está aberta a você. Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, e você pode assistir no canal 9 da NET, o analógico digital, na TVA no 72 ou 99 e na TVA digital pelo 186. Também pode assistir pela internet, pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, pelo site www.tvaberta.tv.br. E se você quiser participar, porque nós estamos ao vivo, enviando sua sugestão, tirando suas dúvidas, mande e-mail para direitoeglobalização@tvaberta.tv.br. Nosso convidado de hoje é o Dr. Salomão Chekara, professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e também do Conselho Nacional de Política Criminal, Penitenciária e do Ministério da Justiça, CNPCP. E também temos hoje ao meu lado o Dr. Cristiano Marona, que é diretor do IBCCRIM. Bem-vindo, doutor Cristiano. Muito boa noite, Martim. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Boa noite a você também. Boa noite, Martim. Boa noite, Cristiano. Como vão? Bem? Também. E hoje nós temos um debate aí. Eu vou convocar o pessoal de casa a participar conosco desse debate pelo telefone 3877-0878. Vou repetir, que eu falei um pouco rápido. 3877-0078, que é o debate sobre a pena de morte. Com a palavra, Cristiano. Pois é, hoje o nosso tema é a pena de morte, né? E para começar, eu gostaria de perguntar, na verdade pedir ao professor Salomão que falasse um pouquinho sobre o caso Mota Coqueiro, né? Que foi o último réu executado no Brasil, condenado à pena de morte. O caso Mota Coqueiro é um caso da segunda metade do século XIX. É um caso muito interessante, porque ele era um fazendeiro, conhecido como a Fera de Macabu, e ele foi condenado por por 2 homicídios e foi condenado à pena de morte. A despeito de algumas solicitações para que ele tivesse a sua pena comutada, acabou não tendo a sua pena comutada e foi executado. Anos depois se percebeu que era um grave erro judiciário. A partir daí, a partir dessa constatação, o imperador Dom Pedro II, passou a comutar todas as penas de morte, todas as condenações à pena de morte no Brasil. E desde então nós não temos uma única execução de pena de morte. É verdade que entre 1855, que é a data em que esse fato ocorre, e 1876, a gente tem execução de alguns escravos. E quando este fato também chega ao imperador, o último caso é um caso que ocorre em Alagoas, em 1876. Né? Então, aí, o imperador passa a comutar também os casos de pena de morte, de condenações de escravos. De tal sorte que o Brasil, a despeito de ter uma previsibilidade de pena de morte na nossa Constituição, é um dos países que mais cedo aboliu a pena de morte, de fato, de todo o nosso planeta. Uhum. Nós vamos encontrar, por exemplo, países que têm uma cultura humanista, como, por exemplo, a França, e que só aboliram a pena de morte em 1968. E executar de uma das formas mais cruéis. Das formas mais cruéis. Na França, a questão, o método utilizado era sempre a guilhotina. Em outros países, Estados Unidos, a depender dos estados, ou por injeção letal, ou por cadeira elétrica, e agora, mais recentemente, por fuzilamento. Né? Então, o Brasil tem uma tradição de não ter pena de morte. Esse é um dado importante para se fixar, para começar o nosso debate. Né? Agora, a pena de morte, o grande debate que sempre cerca a pena de morte é da sua real efetividade. Ou seja, alguns setores da sociedade alegam que a diminuição da criminalidade se daria com a introdução da pena de morte. Como o senhor vê isso? A gente pode encontrar o melhor debate sobre essa questão é exatamente o debate que acontece nos Estados Unidos. Porque como lá a lei é estadual, a gente pode fazer um cotejo entre estados
que têm o mesmo grau de desenvolvimento social e econômico, e estados que têm pena de morte e estados que não têm pena de morte. O fato, a realidade é que a gente não vê diferenças de índices de criminalidade nos estados que adotam e que não adotam pena de morte. Ao contrário, alguns estados que adotam uma pena de morte, como é o caso do Texas, são estados que mais têm índices de cometimento de crimes de homicídios por 100 mil habitantes ano, que é a maneira universalmente aceita de previsibilidade de cometimento de delito, o índice de delitos, né? Também um outro dado que me parece interessante é que a pena de morte ela se destina muito mais a determinados setores da sociedade que são setores desprovidos de uma boa defesa, desprovidos de condições para patrocinar uma investigação por parte da defesa para estruturação, encontro de testemunhas. Então, por exemplo, 100% das pessoas que são condenadas à morte são pobres, 40% são negros, 15% são hispânicos. De tal sorte que a gente vê, por exemplo, os negros super representados no corredor da morte, ao contrário dos brancos. O que mostra isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. O que mostra que a pena de morte se destina a determinados grupos sociais. E isso também vale para os hispânicos. Então, na realidade, há um número muito menor de brancos proporcionalmente à sua população dentro dos respectivos estados. E a pena de morte talvez seja um dos últimos resquícios do direito penal pré-moderno, né? Quer dizer, o que tornou a pena de morte obsoleta foi justamente a evolução do direito penal e a evolução da ideia de humanidade, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente pode lembrar uma frase do Ehring que diz que a história das penas é a história da sua constante abolição. É como se nós tivéssemos, ao longo dos séculos, uma diminuição da carga punitiva. Quando inventaram o DNA, nós conseguimos identificar cerca de 18% de casos nos Estados Unidos de pessoas que estavam condenadas injustamente e que foram soltas, e que estavam no corredor da morte aguardando a execução e que foram soltas por erros judiciários. Um grande número de pessoas nos Estados Unidos que estão condenadas à morte têm deficiências mentais e, portanto, não puderam prover uma boa defesa e organizar e até articular a sua própria defesa pessoal. Por isso, o estágio de evolução de um determinado país, a gente verifica pela forma como se trata, digamos assim, a pessoa que menos tem capacidade de se defender. É quase como se nós disséssemos, o país mais evoluído é aquele que tem um sistema menos punitivo e mais leniente, mais permissivo, de certa forma. Então, a gente encontra na história da humanidade, o rigor nem sempre é um bom conselheiro, né? Eu tenho uma pergunta aqui, a pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi, que está nos acompanhando. Boa noite, Jaime. Ele pergunta, doutor Salomão, ele pergunta, o fuzilamento por uma corte marcial militar ainda estaria em vigência no Brasil e independe do nosso Código Penal? Pena de morte militar. Até interessante isso. Há pouco tempo atrás nós fizemos um seminário internacional na Espanha e, para minha surpresa, que representava o Brasil é considerado como um país não abolicionista, um país retencionista, ou seja, ele continua a ter pena de morte. Por quê? Porque nós temos pena de morte em casos de guerra declarada. É verdade que nós não executamos pena de morte. No período da Segunda Guerra, nós tivemos alguns casos de julgamento à pena de morte por dano qualificado e roubo. Penas estas que foram condenados, esses que foram levados a julgamento, condenados à morte, mas penas não executadas. Isso, em tese, poderia acontecer novamente. Isso motivou, quando eu voltei desse seminário, que nós propuséssemos ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária uma discussão sobre a pena de morte. O Conselho se reuniu em abril passado, optou por propor uma emenda constitucional ao dispositivo que prevê a punição em casos de guerra declarado, de tal sorte que nós tivemos
recentemente uma entrega ao ministro da Justiça de uma proposta para suprimir o dispositivo que prevê a pena de morte. Não se entende que isso teria alguma desvantagem. Nós tivemos uma segunda grande guerra, o Brasil se envolveu nessa segunda guerra, tinha pena de morte e isso em nenhuma medida serviu para inibir o cometimento de delitos. Isso não desautorizaria o nosso exército, não desautorizaria as nossas forças armadas, ao contrário, a gente entraria num último estágio do humanismo que prevê que a gente não deve ter pena de morte em hipótese alguma. E como é que está essa questão, o trâmite dessa Essa proposta? questão foi aprovada no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Isso foi entregue ao secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e hoje já tramita no âmbito do Ministério da Justiça para que o Ministério da Justiça envie ao Congresso Nacional no futuro a emenda supressiva desse dispositivo legal. Então, vai ser abandonado, a tendência é ser abandonada de fato? A tendência é propor que o governo assuma essa luta como uma luta universal da abolição da pena de morte no mundo. Agora, somente como um dado, me parece que durante a ditadura militar houve condenações à pena de morte, mas que foram comutadas em sentenças mais longas. Foi o caso, por exemplo, daquele pernambucano que foi preso, ele participou do atentado de Guararapes, e supostamente teria participado, enfim, e acabou reagindo na sua prisão e matando um sargento, qualquer coisa assim. Exatamente. E me parece que ele foi, eu não me recordo o nome agora, mas daqui a pouco vem Cajé, qualquer nome assim, e tinha, o apelido era uma fruta do Nordeste. Esse sim, ele foi condenado à morte, mas foi comutada a pena dele. E o dado interessante é que esse rapaz, Cajá, ele era estudante de Direito, quando a pena é em definitivo comutada, ele volta ao Brasil, ele ficou um tempo no exílio, ele volta ao Brasil, faz um concurso público para juiz e hoje ele é juiz de direito. Isso mostra bem que a pena de morte não teria nenhum sentido em abortar uma carreira jurídica, abortar a retomada de uma vida. E particularmente nessa hipótese, que era uma hipótese de um crime vinculado a uma luta político-ideológica, ainda que com uma repercussão de uma perda de uma vida. É interessante nós notarmos que as nossas ditaduras, tanto a ditadura militar de 64 como a ditadura Vargas, elas não executaram ninguém, exceto pelas execuções que foram extraoficiais. Eu posso lembrar a hipótese na ditadura Vargas, por exemplo, da entrega da Olga Benário Prestes, a esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, aos nazistas. E ela acaba sendo executada num campo de concentração na Alemanha. E ela estava grávida, e era particularmente grave essa situação, porque ela estava grávida da filha do Prestes, que nasceu no campo de concentração, Anita Leocádia Prestes, e que foi resgatada pela avó materna, a avó paterna, a mãe do Luiz Carlos Prestes. Então, esse dado é um dado importante, né? A gente entender que a luta pela pena de morte no mundo é uma luta que contempla diferentes frontes. Por exemplo, no mundo hoje se luta para que se tenha uma moratória em nível internacional de execução de penas de morte de mulheres grávidas, de crianças e adolescentes e também de mulheres. E a gente luta para que, por exemplo, alguns países que mais executam, como China, Estados Unidos, Arábia Saudita, países do Oriente Médio, né? Se não vão abolir a pena de morte, ao menos deem uma moratória em relação a esses casos mais paradigmáticos. Até os nazistas não executaram a filha de Luiz Carlos Prestes, né? Tiveram, ao menos, a autorização do parto da Anita Leocádia, que foi resgatada pela avó paterna. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos no próximo bloco. E não se esqueça, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Este programa tem um apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
É a própria natureza que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, carinho e proteção. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Venha participar do maior encontro de ciências criminais da América Latina, o 16º Seminário Internacional do IBCCRIM, que será realizado entre os dias 24 e 27 de agosto no Hotel Tivoli Mufarrete, em São Paulo. Todos os anos, o evento reúne os maiores especialistas da América Latina e do mundo todo. Participe e faça sua inscrição em www.ibccrim.org.br. Olá! Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você que está nos acompanhando, participe pelo telefone 3877-0078. Vou repetir, 3877-0078. E hoje nós estamos discutindo com o Dr. Sérgio Salomão Shekhara e o Dr. Cristiano a questão da pena de morte. E no intervalo nós estávamos conversando sobre um filme que despertou bastante interesse e bastante polêmica, que tem um pouco de conexão com o tema que nós estamos conversando, que foram os porões dos anos de chumbo, onde a execução de presos políticos de fato ocorria através da tortura e desaparecimento sistemático. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que parece que ao longo do tempo a prática, embora já não tenha a natureza política, ainda continua em alguns distritos e algumas delegacias. É verdade, Martim, é uma coisa interessante. Comentávamos aí do filme Cidadão Boylensen, que falava de um executivo de uma grande empresa, na época a Ultragás, que era uma empresa que distribuía, tinha praticamente um monopólio, de fato, da distribuição de gás no país. E esse executivo dinamarquês, que era uma pessoa aparentemente boa família, com relações sociais das mais sólidas, ele montou um grupo de tortura de apoio à ditadura militar. Tinha um caixinha na fação? Fazendo caixinha entre empresários na época e montando o grupo de tortura para auxiliar a repressão política. Isto aconteceu, é um fato conhecido de todos, e ele montou a Operação Oban. Mas ele tinha uma característica particular, ele era sádico. E por ser sádico, ele chegou a presenciar sessões de tortura. Depois de trabalhar 8, 9 horas na sua empresa, ele saía, pegava o seu carro, ia para a Operação Oban, quando então começavam as sessões de tortura de presos políticos, de supostos subversivos. E ele presenciava a tortura, alguns que foram levados à morte, ele teria presenciado in loco aqueles fatos. Inclusive parece que ele trouxe até uma máquina de choque elétrico que chamava... Ele trouxe uma máquina que era uma manivela, né, que você ia aumentando a gradação de choques. E o filme é tão interessante porque mostra a origem dele na Dinamarca, com a busca de uma pesquisa junto à escola onde ele estudou, a escola primária dele, e relata-se um fato ocorrido quando ele ainda era criança, ele envolvido num processo de sadismo de uma criança que estava sendo agredida por outras, e ele torcendo e manifestando um prazer evidente com a sua afeição, no sentido de se divertir com aquele fato. E isto foi notado pelos psicólogos na Dinamarca, antes dele migrar para o Brasil, e constava do prontuário
escolar dele, o que mostrava que ele tinha mesmo uma dupla personalidade. Agora, o dado interessante é que e eu não diria que isso possa ser considerado pena de morte, mas que isso é, ao contrário, uma morte sem pena. É a maneira de você ter uma execução extralegal, fora dos padrões que são permitidos de acordo com as nossas leis, e que, lamentavelmente, ainda continuam no nosso Brasil. Recentemente, todos devem ter acompanhado, o consulado americano aqui no estado de São Paulo desaconselhou a ida de cidadãos americanos para a cidade litorânea do Guarujá. E por quê? Porque estavam acontecendo muitos crimes, um índice exacerbado de crimes. E depois que as investigações foram feitas e os olhares da sociedade, da imprensa livre e da própria Secretaria da Segurança Pública se voltaram para a cidade do Guarujá, identificaram que ali existia um comando fora da lei, existente dentro da Polícia Militar, para executar, como de fato executaram, 22 supostos criminosos. Isto em retaliação à morte de um PM por parte de um grupo de criminosos de uma determinada favela. Isso mostra bem que ainda nós temos uma cultura de extermínio. Para que se tenha uma ideia, no Brasil, 17,82% dos crimes de homicídio são praticados por agentes do Estado. De tal sorte que o esforço inaudito da nossa sociedade para diminuir o cometimento de homicídios no Brasil esbarra numa resistência dos próprios órgãos alojados no seio das secretarias de segurança pública e principalmente nas polícias militares, que continuam a praticar homicídios em nome da lei. Homicídios por cidadãos fardados, que deveriam proteger a nossa sociedade e que, na realidade, praticam homicídios em nome da nossa sociedade, o que é lamentável. Isso faz com que os nossos índices de homicídio não decresçam, porque, não obstante os esforços da sociedade civil, os esforços do próprio Estado, de setores envolvidos com a defesa dos direitos dos cidadãos, a gente continua a ter, ao lado daquela estrutura das secretarias de segurança pública, uma organização paralela que executa condenados. Isso tem sido denunciado internacionalmente em relação às nossas polícias militares, tem sido denunciado em relação aos nossos presídios. Muitas pessoas são mortas nos nossos presídios, nos nossos cárceres. Eu mesmo, quando presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pude apurar pessoalmente casos que eram casos de morte e sucessivamente esquartejamento de presos em cárceres do Espírito Santo. Né? Esse fato foi levado ao ministro da Justiça, foi levado ao Procurador-Geral da República, a todos os órgãos do nosso Estado, do Estado brasileiro, e por duas entidades, a Conecta e a Justiça Global, a própria ONU e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, felizmente, para minha felicidade, no mês passado, o governo do Estado acabou por demolir a casa de custódia de Viana, onde estes fatos aconteciam sistematicamente. Portanto, a gente tem, a despeito das leis serem protetivas e não se permitir uma execução de cidadãos que estão sob a custódia do Estado, a gente ainda tem o cometimento de muitos delitos contra a vida de pessoas que estão sob a custódia do Estado. Isso é recorrente na cultura, dentro da historiografia brasileira, lembrando que essas execuções ocorrem sistematicamente dentro do nosso país. E mais, eu acho que você levanta um dado muito importante, que é a questão da Corte Interamericana. A Corte Interamericana acabou recentemente, isso é a questão talvez de um mês e tanto, de receber a denúncia da questão da guerrilha do Araguaia. Ou seja, existem 22 famílias ainda, na verdade são 152 ao total, mas no caso do Araguaia são 22 famílias que ainda reclamam uma explicação oficial do Brasil acerca das pessoas que desapareceram durante os eventos conhecidos como guerrilha do Araguaia. E isso está levando o Brasil, eu acho que a internacionalização da questão de direitos humanos, a OEA, está colocando o Brasil cada vez mais esse tipo de setor, e eu acho que é o único meio, eu gostaria de ouvir sua opinião, por fim, sobre o papel da internacionalização dos direitos humanos, como a Corte Internacional de Justiça, o Pacto de São José da Costa Rica, nessas violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. Eu confesso que nesse episódio, por exemplo, que eu participei mais ativamente como
presidente do CNPCP, eu me envolvi com todos os órgãos internos de proteção dos direitos humanos. Levamos a todas as instâncias jurídicas e políticas internas. Em determinado momento, nós vimos que, não obstante o nosso envolvimento, por exemplo, eu fui falar com o bispo de Vitória, solicitando o apoio da igreja católica, assim como eu tinha das igrejas protestantes e evangélicas, um apoio integral na apuração daqueles fatos que eram denunciados no Estado do Espírito Santo. E isso teve uma repercussão. Quer dizer, eu fui apoiado por todas as igrejas cristãs no Brasil, eu fui apoiado por todas as entidades de direitos humanos, pastoral carcerária, enfim, todos os órgãos, Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa daquele Estado. E, na realidade, quando eu vi que algumas situações estavam obstaculizadas no âmbito da Procuradoria-Geral da República e do próprio governo federal, e a nossa solicitação era não repasse de verbas ao governo do Estado do Espírito Santo, em função da existência daquelas acusações, o que se estabeleceu é que seria necessário o recurso a autoridades externas, a autoridades internacionais. E a Conectas e a Justiça Global acabaram por levar... Eles são muito atuantes, né? São muito atuantes, acabaram por levar esse fato. E quando o fato foi submetido à ONU, e o Brasil foi obrigado a se justificar diante daquela Assembleia, nós acabamos mostrando o nosso olhar de uma maneira mais global aquele episódio específico. E foi tão bem sucedido que hoje os presídios de containers estão sendo eliminados do Estado do Espírito Santo e a Casa de Custódia de Viana foi substituída por 2 penitenciárias ultramodernas e que aparentemente respeitam mais os direitos humanos. Eu estou com 2 observações aqui do pessoal. Uma observação do Jaime Jardim Bonfilholi, ele pede desculpa por discordar e diz que a vantagem da pena de morte é que acabaria com a residência e também deveria ser para os traficantes de droga. A Maria Tavares, boa noite, do Planalto Paulista, ela faz uma pergunta, não uma observação. Ela pergunta se existe grupo de extermínio que não seja policial. Então, um abraço e boa noite a todos. Boa noite. Na realidade, discordando um pouquinho do Jaime, evidentemente que você acaba com a reincidência, mas você pode acabar também com vida de inocentes. Todos nós sabemos que muitas vezes, quando a gente tem a execução, e a nossa justiça é falha, e a gente tem que acreditar na falibilidade do ser humano. Isto é inerente à justiça, os erros judiciais são recorrentes no Brasil. Nós não temos defensoria em todos os estados do Brasil, nós temos defensorias com deficiências em muitos estados, inclusive no estado de São Paulo, o que mostra que muitas vezes uma pessoa mal defendida pode ser condenada à morte, pode vir a ser executada e, se o for, nós teremos uma perda irreparável. Diferentemente de uma situação em que nós temos pena privativa de liberdade, até longas penas privativas de liberdade, por 30, 20, 15 anos, estas pessoas, no limite, podem provar a sua própria inocência. Eu lembro ao Jaime que o maior erro judiciário do século XX, que é o caso dos irmãos Naves, em Minas Gerais, uma pequena cidade nas cercanias de Uberlândia, não é? A cidade de Araguari, nós tivemos a condenação de 2 irmãos que eram absolutamente inocentes e que um deles morre no cárcere, porque fica 8 anos. O segundo sobrevive aos 8 anos de encarceramento e busca a demonstração da sua inocência. Ele era acusado de ter assassinado uma pessoa. E aí ele descobre onde estava escondida essa pessoa supostamente vítima do homicídio. Então, é importante a gente lembrar para a nossa história, voltar o nosso olhar para uma história que é uma história de tortura no cárcere, que é uma história de distritos policiais com muita violência, não ignorar essa história do próprio país. Nós não temos uma história de perfeição das nossas instituições judiciárias. E de aperfeiçoamento delas, né? Ao contrário, a gente tem uma história de não aperfeiçoamento dessas instituições judiciárias. A gente tem que lutar para aperfeiçoar essas instituições. Por isso é fundamental a gente ter um enfrentamento desse problema com um pouco de tranquilidade, com serenidade. Não é a pena de morte que resolve o problema da criminalidade. E nós continuamos a discutir isso no próximo bloco aqui no programa Direito e Globalização. Nos acompanhe.
Este programa tem um apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e, apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. Venha participar do maior encontro de ciências criminais da América Latina, o 16º Seminário Internacional do IBCCRIM, que será realizado entre os dias 24 e 27 de agosto no Hotel Tivoli Mufarrege, em São Paulo. Todos os anos, o evento reúne os maiores especialistas da América Latina e do mundo todo. Participe e faça sua inscrição em www.ibccrim.org.br. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 9 da NET, o analógico digital, na TVA no 72 ou 99 e no TVA digital no 186. Também pelo site www.tvaberta.tv.br. E se você tiver dúvidas, sugestões, quiser participar do nosso programa, envie um e-mail para direitoglobalização@tv.br. Lembrando que nosso convidado de hoje é o Dr. Salomão Shekhara, que é professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo e ex-presidente do IBCCRIM e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Também contando com a companhia de sempre do Dr. Cristiano Ávila Marrona, que é diretor do IBCCRIM. Pois é, doutor Martim, eu queria inclusive convidar os que nos assistem para o nosso seminário internacional. Nós vimos agora a vinheta noticiando, né, a realização do nosso 16º Seminário Internacional do IBCCRIM, de 24 a 27 de agosto de 2010, aqui em São Paulo. Entre os temas que serão discutidos, nós vamos ter uma palestra da professora Sandra Babcock, Reflexões sobre a Pena de Morte, e vamos ter também justamente a palestra de encerramento do seminário. O tema será Extermínio e Pena de Morte. Teremos a participação do professor Luiz Arroyo Zapateiro, da Espanha, da professora colombiana Paula André Ramírez Barbosa, da Sandra Babcock, dos Estados Unidos, professor Sérgio Salomão Shekhara e professor William Shabazz, da Irlanda. Né? Acho que eu gostaria de lembrar também a palestra que vai haver, a audiência pública, eu acho que é uma audiência da maior importância, da maior atualidade, da maior relevância, que você mencionasse, Cristiano. Nós vamos ter o tema da política de drogas tratado numa audiência pública no dia 24 de agosto, às 19 horas, com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é da Comissão Latino-Americana Drogas e Democracia, da Comissão Brasileira de Drogas e Democracia, e logo na sequência, no dia 25, às 10 horas, 10h40, nós teremos também o Ethan Nadelman, que é o presidente da Drug Policy Alliance. Esse tema, entre outros, será discutido no Seminário Internacional. Quem tiver mais interesse, pode ir ao nosso site www.ibccrim.org.br e no site há a programação completa do seminário, informações sobre inscrições, etc. Né? E continuando nosso debate, ficou uma pergunta aí no ar, da Maria Tavares, que é do Planalto Paulista, que ela pergunta se existiria algum grupo de extermínio que não seja policial. Na nossa história mais ou menos recente, vamos pensar em termos da ditadura militar de 64 para cá,
nós tivemos a Constituição, primeiro ainda sob a égide da ditadura, grupos de extermínio, né? Aqui no estado de São Paulo, o Esquadrão da Morte, um pouquinho mais ao norte do nosso estado, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, a escuderia Lecoq. Né? Parece que a escuderia Lecoq ainda existe, no Espírito Santo existe alguns... Segundo se afirma, existe aí uma revivência dessa escuderia. Na realidade, talvez algum saudosista, que são normalmente pessoas ligadas ao Estado, no âmbito da repressão. As entidades de direitos humanos no Estado do Espírito Santo sempre diziam, e nós não podemos nos esquecer, que no passado já houve até um pedido de intervenção federal no Estado do Espírito Santo em função da prisão do próprio presidente do Tribunal de Justiça do Estado, do presidente da Assembleia Legislativa, que foi preso, enfim, o envolvimento de muitas instituições estatais com o chamado crime organizado. O que eu mencionava é que, na época da ditadura, certamente a gente tinha o envolvimento de grupos de policiais, seja civis, seja militares. Aqui no nosso estado de São Paulo, o famigerado delegado Fleury era um representante aí do Esquadrão da Morte, e que associavam seja o combate a supostos subversivos, como também a criminosos que eram refratários a qualquer tipo de tratamento. Na realidade, esse envolvimento sempre foi uma coisa muito obscura na nossa história. Nos anos 80, a gente teve um desdobramento disso. Não mais diretamente com grupos de extermínio, mas com os chamados justiceiros, que muitas vezes eram policiais, às vezes policiais aposentados, contratados por comerciantes para darem proteção a determinadas entidades, a determinada área de comércio na periferia de São Paulo. E esses justiceiros eram chamados até na gíria de pé de pato. O mais conhecido deles foi exatamente o Cabo Bruno, que chegou a ser envolvido num caso de homicídio sextuplo, em que ele teria executado 6 pessoas. Então a gente vai encontrar recorrentemente este tipo de situação. No Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, bem recentemente, o episódio das milícias. Grupos de policiais militares aposentados, bombeiros e outros ex-agentes estatais que davam, entre aspas, proteção a determinados grupos em determinadas favelas. Substituíam o Estado, levavam, inclusive, a entrega de gás, entrega de serviços que seriam serviços públicos. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a criação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, porque é a porta de entrada do Estado no âmbito de áreas que são desprovidas de tudo. Então, por exemplo, a utilização de um apoio de segurança pública em determinadas favelas, o que permite criar, através de um mecanismo conhecido como polícia comunitária, a adoção de políticas públicas nesses locais que são desprovidos de qualquer presença estatal, ou pelo menos eram desprovidos de qualquer presença estatal. Por isso, a criminalidade reagiu. E, nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos a utilização destes mecanismos. Não acredito que a gente tenha, hoje, grandes processos de execução que não tenham resquícios dessas entidades ou desses grupos que nasceram sob a égide da ditadura militar, se prolongaram ao longo dos anos e que ainda em alguns momentos a gente encontra coisas semelhantes. E eu acho que a nossa história recente mostra também que esses massacres, né, o massacre do Carandiru, o massacre da Candelária, mais recentemente agora, maio de 2006, onde dezenas de pessoas foram mortas pela polícia em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Agora, recentemente, tivemos um episódio também, um coronel da Polícia Militar foi executado, foi morto a tiros na Zona Norte de São Paulo, ao que parece com envolvimento de policiais militares que estavam sendo investigados por ele. Quer dizer, a nossa história recente mostra
que nesses episódios de grupos de extermínio, de execuções sumárias, a polícia está sempre envolvida, direto ou indiretamente. E a minha pergunta apesar de todos esses episódios, há uma grande dificuldade das instituições incumbidas, não é, da repressão ao crime, de dar uma resposta adequada à sociedade. E há também uma grande dificuldade de incutir na corporação policial, especialmente na corporação policial militar, essa cultura dos direitos humanos, né? O que fazer para mudar isso? Esse é um processo longo, a meu juízo. É um processo que deve partir do Estado, mas que deve ter um controle da sociedade civil. A gente não consegue ter um controle da polícia se o secretário da Segurança incentiva uma polícia de rigor. Muitas vezes a gente vê o secretário da Segurança, até por interesses políticos locais, dizer, não, nós vamos tratar com rigor o criminoso. E sempre que eu vejo este sinal, essa sinalização de tratar com rigor, a gente vê, na realidade, a execução de pessoas, o desdém pelos cidadãos. Há pouco tempo atrás, para citar mais um caso, daquele motoboy que foi executado vergonhosamente diante da sua própria mãe, diante da sua casa, porque ele descumpriu uma ordem de parar com a sua motocicleta. Quer dizer, como se isso fosse justificativa para uma execução bárbara diante de familiares daquela pessoa, né? Quer dizer, então, a gente vê... Agora, é sempre importante a gente notar que essas pessoas são pobres, essas pessoas são majoritariamente negras, essas pessoas têm algum tipo de estigma da sociedade e que acaba repercutindo. Por isso é importante, mesmo quem não tem essa condição, quem não está envolvido com isso, que se envolva, que lute, que participe, que questione. Nós, professores, que levemos a discussão para os nossos alunos, as instituições como o IBCCRIM, que possam discutir esse tema, como de resto discutiremos no encerramento do seminário, do importante seminário internacional do IBCCRIM. Portanto, me parece importante que todos nós nos envolvamos pessoalmente para essa luta, que não é uma luta de um terceiro, não é uma proteção de um terceiro, é a proteção da própria cidadania. Eu estou protegendo o meu filho, eu estou protegendo os nossos filhos, os nossos estudantes, a nossa juventude, ao lutar pela defesa de um devido processo legal. Me parece que a gente deva permitir qualquer tipo de execução sumária, porque eu que sou contra até a pena de morte decorrente de um processo punitivo, normal, eu não posso permitir ou supor que a gente possa ter ainda mais a execução por aqueles que não foram chamados para executar, mas sim para proteger a sociedade. A polícia tem que ser respeitada pela proteção que ela dá a nós, cidadãos, e não a gente deve temer a polícia por aquilo que eventualmente ela faça de errôneo. Não há dúvida quanto a isso. E gostaria de observar o seguinte, eu vejo com certo alento, apesar de todas as críticas que devem ser feitas, e devem ser feitas de formas pontuais, mas eu vejo com certo alento hoje, dentro das polícias, a preocupação de incluir em seus currículos a disciplina de direitos humanos. Você vai na academia de polícia ali na Universidade de São Paulo, discutir com o Dr. Tabajara, que é o responsável, e ele foi o responsável pela inclusão na transversalidade do curso de direitos humanos. Isso é extremamente positivo. Também no CAES, que é o Centro de Altos Estudos de Segurança Pública de São Paulo, há discussão também e há a participação efetiva de pessoas vinculadas a direitos humanos. Isso é um alento. É um alento e eu quero crer que, como você disse, não é um trabalho de hoje, mas é um trabalho de gerações. E a sociedade está alerta e cobrando a isso, porque se a gente também não ficar alerta e não cobrar, não vai resolver. É importante ressaltar que nós evoluímos muito em relação ao que era o regime militar, que matava sequer era divulgado. E premiava. O soldado que matava recebia promoção e salário. Nós tivemos casos de deputados que foram assassinados e jogados de um helicóptero no meio da Baía da Guanabara.
Então é importante a gente dizer que a gente avançou muito em relação ao que era o regime militar. Essa formação que nós iniciamos aqui no Estado de São Paulo com o governo Montoro, o respeito de direitos humanos, com secretários envolvidos com a proteção dos direitos humanos. É importante que a gente tenha um painel dessa redemocratização que se inicia a partir de 1983 e que se aperfeiçoa a cada ano, mas a gente tem que estar alerta. Tem que estar alerta. A gente não pode permitir que esses esquadrões, ainda que mais pontuais, como aconteceu agora na cidade do Guarujá, revivam das cinzas, né, trazendo de volta um episódio na nossa história que é um episódio bastante triste. E eu vou encerrar agora nesse bloco e volto já já no próximo bloco. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem um apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Muito tempo atrás, um amigo meu tinha AIDS e estava no hospital muito doente. E na época, por não se conhecer direito sobre a AIDS, não me despedi dele como deveria. Não o abracei e não lhe dei um beijo de adeus. Hoje tudo mudou. Todos sabemos que é possível viver dignamente com o vírus da AIDS. Ter um trabalho, uma vida. Afinal, você tem um nome e seu nome não é AIDS. É por isso que estamos todos aqui. Essa imagem é uma obra de arte para o mundo. Uma homenagem a todos que vivem com a AIDS e também uma despedida daquele amigo meu. Porque amigo a gente se despede assim, com um beijo. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. Venha participar do maior encontro de ciências criminais da América Latina, o 16º Seminário Internacional do IBCCRIM, que será realizado entre os dias 24 e 27 de agosto no Hotel Tivoli Mufarrege, em São Paulo. Todos os anos o evento reúne os maiores especialistas da América Latina e do mundo todo. Participe e faça sua inscrição em www.ibccrim.org.br. Olá! Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Sérgio Salomão Checara, que é professor titular da Universidade de São Paulo. E também o nosso companheiro, colega, divide aqui nessa tribuna, Dr. Cristiano. Com você. Muito bem. Bom, como o professor Salomão disse, como o Dr. Martim também mencionou, né, na ditadura havia essa prática de execuções sumárias. Oficialmente há 426 pessoas desaparecidas, que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Inclusive, um dos grandes problemas que nós temos é o fato do governo não autorizar a abertura desses arquivos, né, para que se saiba exatamente o que aconteceu. E me parece que há um contínuo em relação a essa prática, quando o senhor menciona esse aspecto de que 20% quase das execuções dos homicídios praticados no Brasil são de autoria da polícia, né? Mas eu vejo também que esse não é um problema, digamos, estritamente local. Evidentemente, as nossas características específicas talvez não se repitam, mas essa discussão sobre pena de morte, sobre execução sumária,
ela ganha o mundo, digamos assim. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa campanha que foi deflagrada internacionalmente pelo Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional da Universidade de Castilla-La Mancha. O professor Arroyo Zapatero é um dos líderes dessa campanha, né? E estará conosco no Seminário Internacional do IBCCRIM. É interessante nós mencionarmos o professor Luiz Arroyo Zapatero, que é coincidentemente primo irmão do primeiro-ministro do governo socialista espanhol. E há um envolvimento no âmbito da presidência rotativa da União Europeia que se consiga uma campanha internacional a partir da União Europeia para se ter em níveis internacionais ou moratórias nos estados em que em que as penas de morte ainda existe, ou mesmo a adoção de comutações, abolição de fato de cometimento de execuções penais, de execução de morte, e também a adoção de políticas mitigadoras de qualquer natureza. O governo espanhol indicou um embaixador responsável por isso. Esse embaixador teve contatos com diferentes países. O governo do Benin, na África, por exemplo, já aboliu a pena de morte. Existem esforços diplomáticos para a gente fazer com que aquilo que aconteceu na Europa, não existe mais um único país que seja retencionista na Europa. A Rússia é abolicionista de fato e, recentemente, há não mais do que 2 anos, a Turquia, que tinha a pena de morte, resolveu aboli-la, até por intenção de entrar na União Europeia. No continente americano, a gente tem Cuba, Estados Unidos e Guatemala. E os esforços são no sentido de se fazer, por exemplo, com que a Guatemala e Cuba, se não abolirem, ao mesmo que adotem posturas mitigadoras nas execuções, com a adoção de políticas de não execução de jovens infratores, por exemplo. Em 2004, quando a Associação Internacional de Direito Penal realizou seu congresso na China, se conseguiu um compromisso do governo chinês para não mais executar adolescentes infratores. Todas as penas de morte foram comutadas em prisão perpétua com direito a livramento condicional após 15 anos. Pode parecer um tanto quanto estranho para nós, que temos uma postura mais tolerante em relação a isso, mas o simples fato de a gente não ver jovens de 13, 14, 12 anos sendo executados pelo cometimento de um delito, de um ato infracional aqui entre nós, de um crime na China, já é alguma coisa que mostra o quanto a gente pode conseguir com estes envolvimentos diplomáticos, com a luta acadêmica e com a luta política em caráter internacional. Portanto, a luta pela pena de morte, ou contra a pena de morte, é uma luta que envolve todos os países. Nós não executamos alguém desde 1876, mas é importante que a gente dê um exemplo, que a gente faça desta luta um símbolo para mitigação das punições no mundo. E o país que hoje, o Brasil, é protagonista na economia, é protagonista em direitos sociais, é protagonista em diversas áreas, também pode ser protagonista no abolicionismo da sua única e pequena norma que atribui a possibilidade, no âmbito do Código Penal Militar, em época de guerra, de punição à pena capital. Portanto, é interessante a gente ter esse dado. Eu estive na semana retrasada na França, o Museu d'Orsay tem uma exposição chamada Crime e Castigo. Eles levaram inúmeros trabalhos artísticos e até mesmo uma guilhotina que foi usada, que está exposta no Museu d'Orsay, no grande envolvimento, na grande luta contra a pena de morte no mundo. Mesmo a França, que não tem pena de morte, está lutando, está se empenhando para repercutir esta campanha internacional contra a pena de morte. Nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa. Temos mais 3 minutos, mais ou menos. Gostaria de ouvir suas considerações finais e um chamado também, Dr. Cristiano Marona, para o 16º Seminário Internacional do IBCCRIM.
E eu só tenho a agradecer a você, Martim, ao doutor Cristiano Marona, ao IBCCRIM, a TV Aberta, a todos que têm prestigiado a luta incondicional por direitos humanos. Nós que presenciamos o final do regime militar e acompanhamos algumas das atrocidades do regime militar, a gente não quer esquecer o que aconteceu. A gente quer ter um olhar otimista para o futuro e, nesse olhar otimista para o futuro, propugnar um país mais justo para todos os brasileiros, um país sem grandes diferenças sociais, um país que permita pleno emprego, que permita a satisfação dos interesses pessoais de cada cidadão, mas principalmente com respeito incondicional aos direitos humanos. Eu só posso agradecer ao convite e à oportunidade. Eu que agradeço, e nós nos irmanamos nessa luta, a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo se irmana nessa luta pela abolição total da pena de morte no Brasil, já que o Brasil, e no mundo todo, evidentemente, já que o Brasil pretende ser um protagonista internacional, tem que deslocar essa leve nódoa na sua legislação para que possa ganhar mais respeito e mais prestígio na sociedade internacional. Doutor Cristiano. Bom, doutor Martim, eu queria também agradecer uma vez mais ao senhor, agradecer ao professor Sérgio Salomão Shekhar também, sempre é uma oportunidade de aprendizado, a cultura humanística do professor Salomão Shekhar é sempre importante e nos ensina a todos, né? Gostaria de convidar a todos uma vez mais para participar do IBCCRIM, e especialmente do 16º Seminário Internacional, que nós vamos realizar entre 24 e 27 de agosto de 2010. Teremos inúmeros temas sendo discutidos. Eu destaco aqui uma mesa que vai falar sobre o mundo do crime nas periferias e nas prisões, o caso PCC, com a Camila Caldeira Nunes Dias, o Gabriel de Santos Feltran. E também um tema muito interessante nós vamos tratar, liberdade de imprensa e censura judicial, Manuel Alceu Afonso Ferreira, Renier Aldotti. Para maiores informações, acessem o site do IBCCRIM, a programação completa estará lá. Aliás, só para fazer um parêntese, nesse tema da imprensa, é um tema de crescente preocupação na área de direitos humanos. Essa judicialização da censura aos meios de comunicação através de obtenção de medidas judiciais. É um tema que acho que seria interessante a gente tratar aqui também, né? Sem dúvida. Eu acho que até convido, já lanço o convite, estendo o convite a essa entidade irmã, o IBCCRIM, a vir debater aqui conosco a questão das decisões judiciais que têm se revelado verdadeira censura à imprensa, como é o caso do jornal Estado de São Paulo, que se encontra há mais de 300 e tantos dias sob censura prévia, não podendo comentar um determinado assunto. Isso, numa democracia, no Estado de Direito, é inaceitável, né? É um absurdo. Vou finalizando por aqui, agradecendo ao Dr. Sérgio Salomão Shekhar, porque novamente nos abrilhantou, nos ensinou com seu humanismo, suas lições de direito, contemporâneo meu, bem lembrado, que juntos assistimos ao final da ditadura militar, as atrocidades que lá cometiam. Dr. Cristiano Marona, representando aqui o IBCCRIM também, companheiro, entidade co-irmã nossa, que tem as portas abertas aqui nesse programa, e a você de casa que nos acompanha nesse debate semanal. Obrigado e até a próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá.